O grande feito do Botafogo no Mundial de Clubes, ele é histórico, ele é importante, ele aconteceu em um dos locais mais memoráveis para o nosso futebol brasileiro. Falar dessa vitória do Botafogo para cima do Paris Saint-Germain por 1-0 no Rose Bowl em Pasadena, em Los Angeles, remete muitas lembranças do passado, porque foi no mesmo estádio que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 94 e se tornou tetracampeão ao bater a Itália nos pênaltis. E desta vez o Botafogo, depois de 21 anos, não, 31 anos, o Botafogo vai para o Mundial de Clubes e vai jogar no mesmo estádio contra um time muito importante. Não é à toa que o Paris Saint-Germain é o atual campeão europeu e campeão europeu com contundência, depois de ter goleado a Inter de Milão na grande final, a maior goleada das histórias das finais da Liga dos Campeões. E o Botafogo jogou com inteligência, com muita aplicação tática, aplicação técnica e sem falar da forma como o time jogou, nunca desistindo de cada lance, tentando apostar nas jogadas que eles sabiam que poderia acontecer quando o Paris Saint-Germain iria se aventurar ao ataque. Se a gente falar que foi um jogo de ataque contra a defesa, mas o Paris Saint-Germain teve volume, teve 75% de posse de bola, teve 16 finalizações no jogo, essa que é a verdade. Só que apenas duas foram no gol. Dessas 16 finalizações, uma ou outra você vai falar que foi um grande susto que o Botafogo sofreu, tirando aquele cruzamento e o cabeceio que o Joe faz uma defesa queima-roupa já na segunda etapa, na parte final do jogo, quando o Botafogo já estava ali se defendendo ao máximo para manter o resultado. O Botafogo na eficiência, 4 chutes no gol, né? 4 finalizações certas no jogo inteiro, um gol numa jogada de contra-ataque e jogando com muita inteligência. Falar do time do Botafogo nessa partida é chover no molhado, porque deu tudo certo. A gente sabia que o Botafogo ia jogar dentro das suas capacidades, claro, longe de ser um time que vai ter a posse de bola. O Paris Saint-Germain tocando, mas muito distante da área do Botafogo. O Botafogo teve muita inteligência porque conseguiu defensivamente não deixar o Paris Saint-Germain tabelar dentro da área, coisa que a Inter de Milão permitiu na final da Champions League. O Botafogo conseguiu, com esse bom conjunto defensivo, todo mundo trabalhando junto, Alex Telles, o Barbosa, aliás, a partidaça do Barbosa, o Jair Cunha também fazendo uma grande partida, o Vitinho também protegendo o lado direito da zaga. Se a gente falar do meio de campo, Marlon Freitas jogando demais, o Gregory, um verdadeiro cão de caça, não deixando o Paris Saint-Germain fazer muitas tabelas, o Alan também jogando muito bem, né? E lá na frente o Igor Jesus, né? O atacante que vai embora, né? Que vai embora para a Inglaterra jogar no Nottingham Forest e que é um grande símbolo dessa boa fase do Botafogo, um belo gol que ele faz, né? Entre dois zagueiros jogando muito bem, consegue fazer bom jogo. Savarino também bom no apoio para ajudar ali o Igor Jesus, o Arthur também. Cara, muito legal a gente ver o, o Botafogo conseguindo uma vitória, e fazia muito tempo que isso não acontecia, né? Desde 2012, quando o Corinthians bateu o Chelsea na final do Mundial de Clubes aquele ano. Desde então foram longos anos de espera até um brasileiro bater um europeu e logo de cara bater no atual campeão europeu. É um grande feito para o Botafogo. Os haters podem falar o que for, mas o futebol brasileiro representou demais nesse jogo, jogou demais. O Botafogo sabia que ia ser difícil segurar esse time do Paris Saint-Germain, que ainda colocou o Nuno Mendes, o Fabian Ruiz e o João Neves no segundo tempo, não começaram como titular.
o Desirê Doué sempre tentando jogadas importantes ali do lado esquerdo do ataque, perdão, do lado direito do ataque do Paris Saint-Germain. O Kvaratskhelia jogando também muito do lado esquerdo, pontuando bastante, mas insuficiente, né? Porque o Paris Saint-Germain, em nenhum momento, como eu disse, teve chances absurdas de gol dentro da área, porque o Botafogo não conseguiu. O Botafogo conseguiu ter a inteligência, a capacidade de evitar que o Paris Saint-Germain se aproximasse da sua área, e as tabelas aconteciam do lado de fora da área, e o Botafogo sempre cercando, e olha, perdeu ainda boas oportunidades de contra-ataque até para matar o jogo, no segundo tempo principalmente. Então, é um momento muito legal do Botafogo, uma vitória que todo mundo achava que o Botafogo ia perder de 4-0, Botafogo ia perder de 5-0, que não ia ser páreo para o Paris Saint-Germain, até porque o Paris Saint-Germain começou muito bem goleando o Atlético de Madrid por 4-0, né? E agora tem 3 pontos no grupo, né? Então o grupo fica numa situação até confortável, porque o Botafogo agora, pessoal, se a gente pegar o Mundial de Clubes aqui e pegar o grupo do Botafogo, o Botafogo consegue tá numa posição bastante confortável. Ó, tem 6 pontos, né? 2 vitórias, né, em 2 jogos. Marcou 3 gols, sofreu 1, tem 2 gols de saldo. O Paris Saint-Germain é o segundo colocado, com 3 pontos, com 4 gols feitos, 1 sofrido, 3 gols de saldo. O Atlético de Madrid tem agora 3 pontos também, né? O Atlético de Madrid conseguiu vencer o Seattle Sounders por 3-1, né? Então tem agora -2 de saldo, né? Marcou 3 gols, sofreu 5, né? E o Seattle Sounders está eliminado. O Seattle Sounders está eliminado da competição. No próximo jogo, o Paris Saint-Germain vai encarar o Seattle Sounders, que, ao meu ver, vai vencer. Uma equipe já eliminada. Então, o Paris Saint-Germain vai vencer e vai garantir vaga. E aí vai ficar o seguinte: o Botafogo joga por um empate. Ou até mesmo, como o time do Atlético de Madrid está com -2 de saldo, o Atlético de Madrid, para se classificar e eliminar o Botafogo, vai precisar o quê? Simplesmente golear o Botafogo, né? Golear o Botafogo, que está jogando muito bem. Então, assim, eu não vejo essa possibilidade, tá? Então o Botafogo ele pode perder o jogo por 1-0, 2-0, que simplesmente por 1-0, né? Por 1-0 já ajuda bastante, né? Porque como o Botafogo tem saldo positivo de 2 e o Atlético de Madrid tem -2, então o que acontece? Para o Botafogo, uma derrota simples garante na próxima fase. Um empate também. No melhor cenário, é melhor vencer, né? E o Atlético de Madrid vai com tudo ou nada nesse jogo, que será na terça-feira, né? Na terça-feira será esse jogo. Então, assim, vai ser muito interessante. Lembrando que nesse grupo, o Palmeiras, ou Inter Miami ou Porto podem ser os adversários dessas equipes. Então, podemos ter aí um confronto já entre brasileiros nas oitavas. Vamos ver direitinho como que vai ser o andar da carruagem na definição do grupo na última rodada, né? Mas vale muito a pena a gente acompanhar isso. Então, é um Paris Saint-Germain agora jogando para vencer o Seattle, que está eliminado, e o Botafogo com a faca e queijo na mão. Então, muito legal o que está acontecendo com o Botafogo. É histórico, é muito histórico. O que o Botafogo tem feito nos últimos anos é algo muito positivo. Lembrando que o Botafogo sofreu nessa primeira parte do ano por conta de desmanche, né? Perdeu seu treinador, perdeu Luiz Henrique, perdeu jogadores importantes, né?
o Almada foi embora, enfim, vários jogadores importantes de um ciclo muito vitorioso do Botafogo, né? Foram embora, e mesmo assim o brilho segue é, forte nesse time, né? E o mais bacana disso é o coração, cara. A garra, a coragem, não desistir de nada. Cara, o Barbosa fez uma partidaça, cara. O zagueiro do Botafogo, né? Cara, o Jair Cunha pra caramba também, mano. Jogou demais o Jair Cunha, né? Dois zagueiros importantíssimos, né? E não são à toa que estão aí, tipo, cotados para ir embora, né? Então, muito legal a gente ver isso do Botafogo. E não é à toa que a torcida do Botafogo, após o apito final, fez o cântico, né? É, PSG, preste atenção, o Botafogo não é Inter de Milão, em alusão à facilidade que o Paris Saint-Germain teve para vencer a Inter de Milão numa final europeia, né? Onde todo mundo esperava que ia ser um jogo bastante parelho, e não aconteceu. E quem deu o tom dessa vez foi o bom trabalho, né, do Botafogo, que com certeza o Luiz Henrique vai ter que pensar e reajustar essa equipe, porque eu falo, Copa do Mundo de Clubes, a gente pode colocar, porque tem muito mais disparidade entre times, né? Mas, cara, o jogo é jogado, você tem que traduzir o seu favoritismo jogando bem dentro de campo, não se ganha, não se perde de véspera, e é assim que a banda toca, cara. O Mundial de Clubes tem essas nuances, e isso que é o mais gostoso do futebol, cara. O futebol é da hora por causa disso. Porque nem sempre o underdog vai ser o derrotado. Ele pode provocar surpresas. E isso sempre acontece em torneios desse quilate. Copa do Mundo de Seleções, Copa do Mundo de Clubes. É muito legal tá curtindo isso. Espero que vocês também estejam curtindo essa Copa do Mundo de Clubes. Mas, cara, é muito, muito especial o que o Botafogo fez. Muito grande, né? Um time ganhar aí de um atual campeão europeu, assim como o Corinthians fez, né? Em 2012, né? Que foi a última vitória de um brasileiro contra um europeu, justamente contra um atual campeão europeu. Grande feito do Botafogo, pessoal. A gente volta aqui ao longo do dia para a gente falar de Flamengo, tá? Flamengo joga contra o Chelsea. Então a gente vai trazer aí todas as informações, todos os conteúdos aqui nesse dia legal de Mundial de Clubes também. Tem Bayern de Munique e Boca Juniors. Então fique ligado para a gente curtir bastante aí o Mundial de Clubes nesse período de férias da Premier League, que só volta dia 15 de agosto. Aliás, vai ter conteúdo sobre a tabela da Premier League em breve aqui no canal, beleza? Um forte abraço, tamo junto e ó, valeu, tchau, tchau.